Olá, tudo bem? E hoje é mais um dia do nosso X da questão. E o nosso X da questão de hoje foi o seguinte: Liana, eu posso ser um debenturista? Eu posso aplicar numa debênture? Como é que eu faço para aplicar numa debênture? É vantajoso aplicar? Quais são as desvantagens, não é? Então, a primeira coisa que vocês têm que ficar sabendo aí é que debêntures são títulos emitidos por empresas, não é? Não financeiras, porém de capital aberto. E quando a gente fala aqui em empresas de capital aberto, nós estamos falando em companhia, ou seja, em sociedades anônimas, em SAs, não é? Elas são de capital aberto que servem para gerar recursos, não é? Vocês sabem quem são os maiores compradores e investidores de debêntures no mercado brasileiro? São aqueles chamados de investidores institucionais. São aqueles bancos, fundos de pensão, seguradoras, investidores estrangeiros e também investidores individuais, tá? Então, os debenturistas, eles são credores das companhias, das sociedades anônimas. No momento em que você adquire uma debenture, você passa a ser credor daquela companhia da qual você adquiriu aquela debenture, tá bom? E olha, esse investimento, pode ser um investimento de juro fixo ou variável, e você terá participação no lucro daquela companhia, pode ter prêmios, não é? Todas essas condições e prazos, eles são ali estabelecidos na emissão da escritura daquela debenture, tá? Muito bem. O credor, ele pode optar por uma aplicação de renda prefixada ou pós-fixada, ou ainda híbrida, ou seja, mista. Se ele optar ali, gente, por uma aplicação prefixada, no momento em que ele fizer aquela aplicação da emissão daqueles títulos, ele já vai saber o cálculo de quanto ele vai ganhar ao final, ou seja, ele vai ter o seu rendimento previamente, né? É lógico que ele vai saber o valor que vai receber, mas ele terá ali direito ainda aos juros, não é? Que ele receberá. E se ele fizer uma aplicação pós-fixada, ele só vai saber os juros no momento final, aliás, o rendimento total, porque os juros, vocês vão ver comigo, eles vão receber mensalmente, mas o valor total, eles só vão saber final e tem sempre ali o indexador como o CDI, não é? E certificado de depósito interbancário, que está ali muito próximo da taxa Selic, tá bom? Bom, existem ali também a opção de um investimento híbrido. E esse investimento híbrido é a mistura do pré-fixado e do pós-fixado. E quando o investimento ele é híbrido, não é? Então ali vai ter um índice ajustado ao preço do consumidor diferenciado, chamado IPCA. Ok? E quais são as garantias? Olha, as garantias, elas podem ser debêntures emitidas com garantia real, pode ser emitidas com garantia flutuante, tá? E elas podem ser com garantias quirografárias, não é ainda? Então, vai depender de como for a emissão dessas garantias, tá? Então, se for uma garantia real, ótima, é a melhor garantia. Por quê? Porque vai haver ali o comprometimento de bens, não é? Ou direitos. Ou seja, esses bens que foram dados em garantias da sua debênture, eles não poderão ser negociados. Eles serão impedidos de ser negociados porque eles fazem parte da tua garantia, não é? Se for uma garantia flutuante, vai assegurar ali um privilégio geral sobre o ativo, mas esse ativo não impede que os bens daquela empresa sejam negociados, tá? Negociados, tá bom? Então, olha só, nós temos ainda garantia, outros tipos, né, de emissões sem garantias. Por exemplo, se for emitidos debêntures com garantias quirografárias, sem privilégio, e garantias subordinadas. E olha só, no caso de uma liquidação,
as garantias quirografárias ainda vão se sobressair das garantias, das debêntures emitidas com as garantias subordinadas, tá? Liana, quais são as vantagens para eu poder fazer uma aplicação em debêntures? As vantagens, primeiro, gente, é que o rendimento ele é sempre acima da média. O rendimento de você aplicar numa debênture é que você vai ficar com rendimento acima da poupança, acima desses índices que você tem costume de aplicar em rendimento fixo, tá? Então, isso é uma das vantagens. A outra vantagem é que você pode ali ter o rendimento, você pode aplicar, por exemplo, por um mês, ou por 10 anos, ou até mais. E vale a pena dizer que quanto maior a tua aplicação, o tempo da tua aplicação, menor será o pagamento de imposto. Ou seja, vai incidir sim imposto de renda, mas ele é inversamente proporcional, tá, ao tempo da tua aplicação. Quanto maior tempo da tua aplicação, menor será a incidência do teu imposto de renda. E quais seriam as desvantagens? As desvantagens, gente, é o risco do crédito. Você tem que saber em que tipo de empresa, que companhia você está aplicando, se você tem risco. Porque uma outra desvantagem é que nessa aplicação de debêntures não existe aqui aquele fundo garantidor. Estão lembrados? Quando a gente aplica na poupança, quando a gente aplica no CDB, existe um fundo garantidor de até 250 mil, que se tiver algum problema, até esse valor, você está coberta. Aqui, na aplicação de debêntures, por você ser um debenturista, não há esse fundo garantidor. Então, é muito importante você ver a solidez da companhia que você está aplicando, tá bom? Isso é extremamente importante. Existem as debêntures simples, as debêntures conversíveis, tá? Então, essas são as mais... Existem outros tipos, mas no Brasil são as que nós mais utilizamos. Existem ainda as permutáveis, mas que no Brasil a gente não utiliza, não há essa cartela de oferecimento desses outros tipos. Então, no Brasil se oferece as simples e as conversíveis. As simples, compramos os títulos, recebemos os juros e no vencimento a gente pode receber o valor no vencimento ou poderemos revendê-las antes do vencimento. Cuidado aqui que se você for revendê-la antes do vencimento, podem te oferecer um valor que não é vantajoso, tá? E em relação às debêntures conversíveis, são aquelas que você pode no vencimento convertê-las em ações. E aí vai compensar muito se essas ações estiverem mais valorizadas da companhia. Então, de repente, compensa você transformá-la em ações. Só que para que você adquira esse tipo de debêntures, lá na emissão, na hora de você comprar, na emissão da subscrição dessas debêntures, está dizendo lá que elas são conversíveis, ou seja, que elas podem ser transformadas em ações. Senão, assim não será possível, tá? Então, a tributação também, na hora que você muda para ações, a tributação muda e a tributação, o fato gerador do imposto, vai ser de acordo com as ações, tá? O que você tem que ficar de olho antes de fazer uma aplicação em debêntures? Fique de olho, tá? Na liquidez daquela empresa, tá? Se tem facilidade ali de compra e venda, no risco do mercado daquela empresa, no ágio, deságio, se o valor dela é bem valorizado e se não é, na escritura de emissão daquelas debêntures, porque naquela escritura é que vem dizendo tudo ali, vem dizendo os direitos conferidos, vem dizendo ali as garantias, se assim houver, como eu falei, garantia real, se tiver, se não tiver garantia, se forem aquelas sem privilégios, as quirografárias. Então, dá uma olhada naquela emissão que é importante, tá? E também no relatório de classificação de risco, porque esse relatório de classificação de risco, ele é um documento ali, que vem elaborado por empresas de classificação de risco, ou seja, essas empresas vão avaliar todo o risco daquela companhia, então o grau de risco daquela companhia. Então é um relatório extremamente profissional, com os olhos bem voltados para os riscos daquela empresa, então ele é muito importante antes de você investir, tá bom? É uma ótima aplicação, sim, é vantajosa, mas tudo vai depender da companhia que você
vai investir, da companhia de capital aberto, tá bom? Vocês gostaram da dica? Então, se gostaram, olha, dá um like no meu canal e se inscreva no meu canal para que vocês recebam as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Por hoje, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!